E aí pessoal, meu nome é Felipe, eu tenho 28 anos e eu resolvi começar a estudar teatro. E eu queria fazer esse vídeo aqui para quem, assim como eu, não pensa em seguir carreira no teatro, mas sabe dos benefícios ou já ouviu falar bastante das competências que você acaba desenvolvendo no teatro, que é muito legal você levar para sua vida profissional, seja na área que for, ou levar para sua vida pessoal mesmo. Se você é uma pessoa tímida ou se você gostaria de melhorar alguns atributos com relação à sua personalidade, o teatro é uma ótima opção para isso. E eu queria dizer que, até o momento, eu fiz um total de uma aula. Sério, eu comecei a fazer, semana passada, faz muito pouco tempo, mas eu já consegui sentir os benefícios que já começaram a aparecer na minha vida e que eu tenho certeza que vão continuar vindo, porque realmente foi incrível. Essa primeira aula foi, assim, sensacional. E o que acontece? Eu observei também que muita gente me vem perguntar: nossa, mas você quer ser ator agora? Ela vai ser atriz. Esse tipo de coisa. Só porque eu fiz faculdade, eu fiz pós, não quer dizer que eu não possa estudar outra coisa, né? Engraçado que veio até um amigo me perguntar, ele falou: nossa, mas você vai querer ser ator agora? E eu percebo que esse comentário ele vem acompanhado de uma certa ironia e de uma certa piadinha, né? Mas enfim, a gente precisa se manter coerente com o que a gente quer para passar por cima disso. Porque esse mesmo amigo que me fez essa pergunta, eu falei pra ele, mas você joga futebol todo final de semana, certo? Ele falou: jogo. Eu falei: então, você quer ser jogador de futebol? Você pensa em ir pra Copa ou fazer, sei lá, qual que é a coisa mais incrível que possa acontecer no futebol? Ser um desses que ganha milhões? Falou: não, eu jogo por conta do prazer que eu sinto, é legal estar lá com o pessoal todo final de semana, disputar lá os campeonatos do jogo. Eu falei: é esse o ponto. Então a gente começou a entender que o prazer tá ali no durante, não no que você vai conquistar depois. Entendeu? Não é porque eu tô fazendo teatro que eu tenho que obrigatoriamente ganhar um Oscar. Não é porque você joga futebol que você obrigatoriamente tem que jogar no Barcelona e ganhar milhões. Então, do mesmo jeito que você joga futebol e que você adquire condicionamento físico, que você desenvolve competências de trabalho em equipe, já que o jogo acontece todo ali dentro de um time, tudo isso é seu, né? E assim acontece no teatro, você acaba desenvolvendo competências que você consegue levar para sua vida pessoal, profissional, fora o prazer de estar ali no durante, conhecendo pessoas novas, ensaiando para uma peça, fazendo todos aqueles exercícios, aquelas dinâmicas que quebram barreiras, né? Então, assim, esse é o ponto. Se você estiver pesquisando, se você tem essa curiosidade de fazer como eu tenho, simplesmente procure aí na sua cidade e faça. Porque durante muito tempo eu ouvi falar de todos esses benefícios que você consegue adquirir praticando, estudando teatro, mas eu tinha um certo bloqueio do tipo: não, eu não vou fazer teatro, mas eu não quero ser ator, mas que vergonha, não, mas... Então, assim, esquece, entendeu? Se você tiver afim, não perca tempo com isso, porque eu tô fazendo agora, com 28 anos de idade, eu já fiz faculdade, já fiz pós, entendeu? Eu poderia ter feito isso muito lá atrás, mas enfim, comecei a fazer agora. E tudo bem, tá sendo incrível, acho que tudo acontece na hora certa, mas simplesmente não deixe que esse tipo de bloqueio, essas ideias que são preconceitos, né, impeçam da gente de seguir o que a gente tem vontade de fazer. E aí eu vou falar rapidamente da primeira aula, porque foi sensacional, foi maravilhosa, e como eu falei, eu só tive uma aula até o momento, né, então não dá pra eu falar assim muito. Eu vou fazer vídeos no futuro contando mais detalhes, mas na primeira aula uma coisa que me chamou muita atenção é que a professora fez um círculo gigante. Na minha sala são mais ou menos 50, 60 alunos, um pouquinho mais talvez, então é muita gente. Uma galera incrível, uma galera com uma energia boa. Tem um monte de gente que tem o objetivo de seguir carreira, tem gente que tá ali só realmente por autoconhecimento. Então, assim, independente do objetivo, a galera é incrível, é uma energia legal, tá todo mundo ali com um propósito de se superar, de dar o seu melhor, de quebrar barreiras. A energia da sala em si já é incrível só por isso. E aí a professora fez esse círculo gigante, como eu tava falando, e todo mundo de mão dada, e ela pediu para que todo mundo desse um passo à frente. E aí ela começou a falar sobre como a gente vai perdendo a habilidade de olhar no olho, como a gente vai perdendo essa habilidade que a gente tem quando criança, muito natural. O bebê, ele olha no olho do outro ser humano porque simplesmente é assim. E a gente vai aprendendo no decorrer da nossa vida por diferentes motivos que, ou não é legal ficar encarando, ou por simplesmente timidez, a gente tem vergonha de olhar diretamente no olho, então a gente dá aquela desviada quando alguém fala com a gente. Se alguém te olha no olho na rua, você fala: não, essa pessoa é meio psicopata, Deus que me livre.
Então assim, a gente vai perdendo essa habilidade e quebrar essa barreira que a gente construiu no decorrer de toda a nossa existência é muito complicado. E é muito legal estar lá no teatro, que é um ambiente controlado, onde você quebra isso e é conduzido esse processo, né? Então, ela pediu para que cada um desse um passo e o círculo se fechou um pouco, e ela pediu que a gente desse um outro passo e o círculo foi se fechando e foi se fechando e foi se fechando. E ela pediu que a gente encarasse as pessoas no olho, ela pediu que a gente fosse olhando quem estava do nosso lado, quem estava na nossa frente. E ela foi pedindo que a gente olhasse para aquelas pessoas, imaginasse quantas histórias estavam presentes ali naquela sala e que a gente sentisse a textura da mão da pessoa que a gente estava segurando e que a gente observasse as características para entender que quando a gente estava naquele círculo mais aberto, estava todo mundo afastado e que de longe era todo mundo muito diferente. Mas que, à medida em que a gente fosse se aproximando, a gente começava até a enxergar certas semelhanças, né? Então a gente começa a falar em empatia e entender que o outro tá ali, que também tem as suas forças, as suas fraquezas e que também tem as suas barreiras ali para quebrar e que tá todo mundo no mesmo barco. Então é legal essa posição onde a gente começa a se ver como seres humanos iguais e que estamos juntos, né? Foi muito difícil olhar as pessoas. Gente, é muito desconfortável e não que eu esteja confortável para fazer isso agora, não. São exercícios que a gente tem que continuar fazendo e tem que continuar quebrando essas barreiras, porque é muito complicado, muito complicado. Depois ela fez um outro exercício, novamente, eram grupos menores, né? Ela dividiu a sala em 3 grupos e cada grupo ficava de mão dada. E ela pediu novamente para que a gente sentisse a textura da mão da pessoa que a gente estava segurando, tanto da esquerda quanto da direita, direita e esquerda no caso. E a gente tinha que sentir a textura da mão dessas pessoas, porque no final ela pedia que a gente fechasse os olhos, misturava todo mundo e a gente tinha que encontrar a mão dessa pessoa que a gente estava segurando, né? Só que de olho fechado. E aí foi muito engraçado, é muito divertido, que aí você dá a mão na cara, mão no olho, mão na bunda, vai mão pra todo canto, você fala, opa. Que no meu caso, eu tenho que confessar, eu encontrei as pessoas que estavam do meu lado, mas na verdade foram elas que me encontraram, porque um memorizou o anel, então ficou fácil, porque pelo anel ele encontrou, e a outra memorizou o relógio. Então assim, perdi, né? Mas era muito engraçado que toda vez que eu segurava uma mão que eu sabia que não era a das pessoas que eu tava procurando, eu sabia no momento que não era. Eu olhava, segurava e falava, não. Segurava, não, essa daqui tá muito gelada. Não, esses dedos estão muito compridos. Então é muito engraçado você ir trabalhando esses pontos que a gente vai trabalhando nesse tipo de exercício. E é só isso que eu tenho a dizer, foi só uma aula, foi só essa minha primeira percepção que eu queria compartilhar. Vou fazer outros vídeos contando sobre as aulas no futuro, depois a gente vai ter que fazer uma peça de teatro mais lá na frente. É um curso iniciante, tá? Não é um curso profissionalizante para quem realmente quer ingressar na profissão. Então, de repente, se você também não tem certeza, não precisa fazer nada que seja tão definitivo agora. Pesquisa um curso como esse, um curso profissionalizante de um curso livre, né, de um semestre. E depois, se você sentir que é isso e falar, quero seguir na área ou quero me aprofundar no assunto, você faz um curso maior, sem problema nenhum. Mas, de repente, se você não tem muita noção, começa por esse básico que pode te dar um norte muito interessante. E é isso, né? Se tiver na dúvida, pesquise, vá atrás e não deixe de fazer, pelo amor de Deus. Eu esperei 28 anos para esse dia chegar e a ideia de fazer esse vídeo é também falar que você não precisa esperar tanto tempo, né? É encorajar para falar que se você estiver pesquisando, faça. Ai, mas tem gente que vai achar estranho, tem gente que vai dar risada, tem gente que não sei o quê. Vai sempre ter, né? Essas pessoas nunca vão deixar de existir. Muita sorte para elas também na caminhada delas, mas a gente tem que seguir com a nossa. Então é isso. Vou falar aqui mais sobre, e pesquisem, façam teatro e experimentem, conectem com essas pessoas, quebrem barreiras, vivam e sejam felizes porque é incrível. Valeu!